Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, que a bênção de Deus seja constante sobre a tua vida. Mais uma palavra de Deus para a tua edificação espiritual. O tema, Deus se arrepende ou não? E aí? Deus ele se arrepende ou não? Queridos, eu costumo dizer o seguinte, ai de nós, se Deus não se arrependesse, se Deus não revogasse sentenças, se Deus não voltasse atrás. E nós vamos provar, à luz da Bíblia, que Deus ele se arrepende sim. Ele revoga sentenças e revoga inclusive bênçãos, de acordo com o nosso comportamento, com a nossa oração, com a nossa intercessão, com o nosso comportamento diante dele. Glória a Deus. Aleluia. Números 23 e 19. Muitas vezes as pessoas citam esse texto, apenas o texto isolado, e não estudam o contexto. Observa, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Primeiro você tem que entender que o escritor aqui está comparando Deus ao homem. Deus e eu. Eu me arrependo por qualquer coisa. Eu dou a minha palavra que vou fazer um negócio com fulano, vou me encontrar com fulano para algo, para irmos a um culto, ou dei a minha palavra por isso ou por aquilo, mas qualquer motivo eu já retrocedo, eu já me arrependo. O homem se arrepende por qualquer coisa. Agora Deus, ele só se arrepende por aquilo que somente ele pode se arrepender. Deus é quem dá a vida, somente Deus é que tira. Deus é quem abençoa, somente Deus é que pode deixar de abençoar. Amém? Então observe. Gênesis capítulo 6, versículo 6, nós vamos encontrar o primeiro texto na Bíblia onde mostra que Deus se arrependeu, irmãos. E Deus se arrependeu exatamente da coroa da sua criação. O pecado se instalou de tal forma que diz a Bíblia, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe no coração. Deus foi capaz de destruir a sua criação, mas ele ficou muito contristado com isso. Aí eu quero abrir um parênteses para dizer algo, irmão, que vez ou outra eu falo para os irmãos. Deus é amor, mas ele é justiça. Deus ama tanto o pecador que ele é capaz de matar o homem por causa do pecado. Deus, ele não suporta o pecado. E por amor à sua igreja, Deus é capaz de destruir algo ou alguém por conta do seu amor, do seu zelo pela verdade e pelo que é certo. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, e isso lhe contristou. Isso pesou no coração de Deus, mas evitou que Deus destruísse a humanidade com o dilúvio, não. Jeremias 18, 7 e 10, irmãos, eu quero mostrar que Deus ele tanto se arrepende do bem como do mal, de acordo com o nosso comportamento diante dele, com as nossas petições diante dele. Jeremias 18, 17 a 10, os versículos 7 e 8, fala sobre a punição de Deus, Deus revogar a bênção. E os versículos 9 e 10 fala sobre Deus cumprir com a bênção. Veja, no momento em que eu falar, Deus dizendo, no momento em que eu falar contra uma nação, e aí eu parafraseio aqui e digo, contra um reino, contra uma pessoa, contra um indivíduo, contra um crente, contra um irmão, contra uma irmã, para arrancar, para derrubar e para destruir. Se a tal nação, se a tal pessoa contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que havia dito que faria. Veja, irmão, Deus determina um mal sobre alguém ou sobre uma cidade, sobre um reino. Mas se aquele reino se arrepender, se aquela pessoa se arrepender, nós vemos o exemplo lá no capítulo 3 de Jonas. Deus havia determinado a destruição de Nínive. E Jonas tinha certeza disso. Mas o rei de Nínive mandou até os animais jejuarem. E a Bíblia diz que Deus arrependeu-se do mal que havia determinado. Mas os versículos 9 e 10 diz, no momento em que eu falar de uma nação, de um reino, de uma pessoa para edificar, para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que havia falado que ele faria. Ou seja, Deus te prometeu bênção, meu irmão, minha irmã. Deus vai cumprir. Agora, ele não tem compromisso com o pecado, ele não tem compromisso com quem sai do lugar da bênção.
Tem muita gente que já desceu à sepultura, irmãos, e não viu Deus cumprir a promessa. Aí alguém que não conhece a palavra de Deus diz, tá vendo? Não foi Deus que falou, foi Deus. A gente sabe que muitas vezes o profeta fala da carne e às vezes até usado pelo diabo também. A gente sabe que existe isso. Mas Deus fala, irmão. E a gente conhece. O homem de Deus, a mulher de Deus sabe quando Deus fala, quando Deus usa alguém através da profecia, da palavra. Nós conhecemos a voz de Deus. Portanto, Deus tanto revoga, tanto se arrepende do mal que determinou, como se arrepende do bem. O exemplo, né? Moisés, quando o povo fez o bezerro de ouro. Lembra daquele episódio em Êxodo 32:14? Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O povo se rebelou quando Moisés passou 40 dias e 40 noites lá orando e derreteram o ouro, fizeram um bezerro e começaram a adorar. Aí Deus disse, sai da frente de Moisés porque eu vou destruir, o teu povo se corrompeu. Aí Moisés se apresentou, Senhor, faça isso não. Como é que o povo, os inimigos vão dizer que tu tirasse o teu povo do Egito para matar no deserto? Aí a Bíblia diz, e Deus arrependeu-se do mal que havia determinado. Pela tua oração, meu irmão, minha irmã, pai, mãe, filho, avô, homem de Deus, mulher de Deus, Deus é capaz de revogar a sentença, de revogar o mal. Deus se arrepende do mal e se arrepende do bem, mas somente Ele pode se arrepender daquele ato. Após a oração do rei Ezequias diante da sentença de morte, você encontra em 2 Reis 20 e em Isaías 38. Deus havia determinado uma sentença de morte. Olha, Isaías, vai lá e diz ao rei Ezequias, príncipe do meu povo, que ele coloque a casa em ordem, organize as finanças, organize o reino, porque ele vai morrer e não vai viver. A Bíblia diz que Ezequias, na cama mesmo, no leito, virou-se para a parede e orou e disse, Senhor, veja que eu tenho andado em sinceridade diante de ti. Parece até, irmãos, que Ezequias estava cobrando a Deus. Antes que Isaías saísse das cercanias do palácio, Deus diz a ele, volte lá e diga tudo o contrário. Eu fico imaginando se isso acontecer hoje. Deus levantar um profeta na igreja ou levantar em um culto, não é, irmãos? E dizer, olha, dá sentença aí para a igreja, dá sentença para alguém. E aí aquela pessoa ora, a igreja ora e Deus imediatamente diz, agora vai e diga o contrário. O escândalo que não seria. Quem não lê a Bíblia, quem não conhece a palavra de Deus, iria dizer, esse profeta está profetizando da carne, está usado pelo diabo, está isso e aquilo outro. Irmãos, precisamos ter intimidade com Deus, precisamos entender o trabalhar, o agir de Deus. Portanto, fica gravado aí na tua mente. Deus, ele se arrepende sim, amém? Mas somente por aquilo que cabe a ele se arrepender. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós somos fadados à mentira, somos fadados a nos arrepender por qualquer coisa. Agora Deus não, somente por aquilo que está no controle, na direção dele, no domínio dele. Somente ele pode dar, somente ele pode tirar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.